Olá, eu sou o professor Vicente Ataide Júnior e chegamos à nossa terceira e última aula da minha participação nesse curso de capacitação dos nossos representantes da sociedade civil, das organizações de proteção animal, nas comissões de ética em uso de animais e, enfim, na fiscalização da experimentação científica e didática com o uso de animais vivos. Nós trabalhamos na nossa primeira aula, né, o direito animal, a regra constitucional da proibição da crueldade contra animais. Vimos que isto é a fonte do estabelecimento da dignidade animal de cada animal não humano, a importância da Declaração de Cambridge de 2012 como a base de fundamentação da dignidade animal atualmente, né, no Brasil e no mundo. E vimos que a legislação dos estados e, em breve, a legislação federal vai reconhecer que os animais são titulares de direitos e, portanto, possuem dignidade própria, e isso vai certamente mudar muitas das relações e as condutas humanas em face dos animais. E vimos também no nosso segundo encontro que o tema da utilização de animais em experimentações científicas e atividades didáticas, né, ela passou por dois momentos fundamentais. Um momento anterior à Constituição de 88 e um momento posterior à Constituição de 88. Antes de 88, nós tínhamos a lei da vivissecção, de 1979, absolutamente insuficiente, sem uma estruturação administrativa adequada para garantir o mínimo ético, por assim dizer, na utilização de animais em experimentos científicos. Né? Com a Constituição de 88, nós temos a regra da proibição da crueldade e uma nova disciplina jurídica no Brasil, o direito animal, o reconhecimento de que animais têm direitos fundamentais. Né? É uma disciplina que ainda está em construção, mas essa regra da proibição da crueldade fez já muita diferença em relação à farra do boi, rinhas de galo, fez a diferença na vaquejada, muito embora a reação política a isso tenha sido muito grande, né? Nós sabemos muito bem a aprovação da emenda constitucional número 96, tentando relegitimar as vaquejadas, que são atividades intrinsecamente cruéis. Né? E, após a Constituição, demorou muito para que nós tivéssemos uma lei que superasse a lei de 79. Né? A Lei Arouca, de 2008, 20 anos depois da Constituição, ela vem a tentar, ela não cumpre a Constituição no sentido de inibir a crueldade contra animais nas experimentações científicas. Longe disso. Mas ela dá um passo importante de tornar mais controlável, né, o sofrimento animal e a crueldade nessas experimentações. E por isso, né, que a atividade de vocês como representantes engajados na proteção dos direitos fundamentais dos animais, na efetivação da regra da proibição da crueldade, a atividade de vocês é que vai fazer toda a diferença. Né? Lembrem, mais uma vez, os senhores são os guardiões da regra da proibição da crueldade na utilização de animais, nos experimentos científicos, na avaliação desses experimentos. Sempre vocês poderão evocar a Constituição Federal para dizer não. Mas, é claro, isso tem que ser, tem que haver uma seleção para que vocês não caiam em descrédito. Existem projetos de utilização de animais submetidos às comissões de ética em que o sofrimento animal é tão intenso que não se justifica à luz da regra da proibição da crueldade. Tudo isso vocês vão precisar avaliar. Né? Mas é importante agora trazer um outro detalhe, que no âmbito da legislação criminal, sempre, escutem bem isso, sempre que houver uma técnica, um meio alternativo para a testagem, para a experimentação, para a atividade educacional, né, que não precise usar animais, o uso de animais passa a ser uma atividade criminosa.
experimentação abusiva com animais. Entendam bem, pela lei Arouca, a utilização de animais em experimentações científicas ou didáticas do ensino superior é permitida, ainda que isso possa ser ainda indagado ou questionado à luz da Constituição. Eu não quero, em momento algum, legitimar a lei Arouca, porque ela ainda não foi submetida a nenhuma discussão judicial para saber se ela é compatível com a Constituição, especialmente com a regra da proibição da crueldade. Entendam isso. Mas eu não posso deixar de observar que, em relação à lei de 79, é um avanço, especialmente pela estruturação de comissões de ética do próprio Conselho, pelo menos uma estruturação mínima, né, para fiscalizar e coibir os excessos. É isso que é possível fazer. Coibir o excesso. Coibir aquelas experimentações que não precisam de animais. Né? Eu gostaria até de sugerir uma leitura. Não há como, entendam bem, ser representante nessas comissões de ética sem ter lido essa obra de abertura da causa animal no mundo, que é o livro do Peter Singer, Libertação Animal. Né? Ainda que a ética utilitarista do Peter Singer possa ser objeto de críticas, mas a questão da utilização de animais em experimentações científicas é de alta indagação nesse livro. É absolutamente indispensável que todos vocês já tenham lido Peter Singer, esse livro dos anos 70. Né? Até porque, nesse livro, Peter Singer, ele deixa claro que muitas situações, muitos projetos de pesquisa não precisam utilizar animais. E isso é o grande desafio, me parece, na capacitação de vocês, de visar quando há necessidade de utilização de animais em experimentações científicas, nas atividades didáticas, quando não. Porque, havendo recurso, técnica alternativa para atingir os mesmos propósitos da experiência sem usar o animal, ainda que essa técnica seja mais custosa, ainda que essa técnica seja mais onerosa, né, utilizar animais quando existem técnicas alternativas é atividade criminosa. Tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa última aula. Eu vou agora compartilhar com vocês. Aí eu vou direto ao artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que no seu artigo 32 traz o crime de maus tratos, que eu prefiro chamar de forma diferente. Desculpem. Para mim, o crime do artigo 32 não é apenas um crime de maus tratos. O que ele protege, ele é muito mais amplo. Ele é um crime contra a dignidade animal. Ele é um crime em que a vítima é o animal. Né? E notem que esse crime, ele é universal. Todo animal pode ser vítima do crime do artigo 32. Todo animal, inclusive os animais usados em laboratórios. Portanto, abusar, maltratar, ferir ou mutilar quaisquer animais, sejam silvestres, domésticos, domesticados, é crime de maus tratos ou crime contra a dignidade animal do artigo 32. E aí vocês sabem, né, a aprovação da Lei Sanção, aí, no dia 29 de setembro de 2020, criou uma certa anomalia dentro desse artigo 32, porque apenas cães e gatos passam a ser vítimas de um crime qualificado. Crime contra a dignidade animal qualificado porque é cometido contra cães e gatos. Não cabe agora fazer nenhum tipo de elaboração, né? É o parágrafo 1º-A, incluído pela Lei Sanção, a Lei 14.064 de 2020. Vejam a disparidade, né? A desproporcionalidade interna. Praticar maus tratos, ferir, abusar, mutilar quaisquer animais,
a pena é baixa, o crime é de menor potencial ofensivo, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Né? Agora, quando o mesmo crime é praticado contra cães e gatos, a pena passa a ser de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. E aí, a repressão penal é completamente diferente, porque no caput do artigo 32, maus tratos contra quaisquer animais, a apuração é feita nos juizados especiais criminais, termo circunstanciado, não cabe processo, não cabem antecedentes criminais, é muito mais tênue a repressão penal. Agora, cães e gatos maltratados, abusados, enfim, de alguma maneira que tem a sua dignidade individual comprometida, 2 a 5 anos de reclusão, sai do juizado especial criminal, vai para o juízo criminal comum, não vai mais para juizado, não tem suspensão condicional do processo, cabe prisão em flagrante, tem inquérito policial, tem perícia médico-veterinária, quer dizer, a repressão penal passa a ser bastante evidente. Né? Agora, o que eu gostaria de destacar com vocês é o parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas do caput, detenção de 3 meses a 1 ano, quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. É crime usar quaisquer animais, vertebrados ou invertebrados. É crime usar animais em experiências científicas ou didáticas quando há técnica ou recurso alternativo. Se é possível dispensar o animal e atingir o mesmo objetivo científico ou didático, usar o animal nessas condições caracteriza o crime de maus tratos do artigo 32, que a pena é baixa, continua sendo de 3 meses a 1 ano, mas é atividade criminosa, e no âmbito da comissão de ética não pode ser autorizada. Não pode ser autorizada. E se for autorizada, há um risco da própria comissão ou daqueles que autorizaram responder pelo crime. Como que você autoriza? A realização. Você homologa um projeto de pesquisa ou de atividade didática com animal vivo quando a comissão de antemão sabe que há um recurso alternativo, uma técnica alternativa. É legitimar uma prática criminosa. Não é possível. Então, é bem importante que vocês, na atuação perante as comissões de ética, não cansem de insistir com a Constituição, com a regra da proibição da crueldade, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição, e artigo 32, parágrafo 1º, artigo 32, parágrafo 1º da Lei 9.605, de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Utilização abusiva de animais em experimentação científica. Sempre que é utilizado um animal vivo em experimentação científica ou didática, existindo recurso ou técnica alternativa, trata-se de uma experimentação abusiva criminosa. E esse controle tem que ser feito não apenas pela comissão de ética local, mas tem que ser notificado para o CONSEA tem que fazer esse controle. E eu acho algo, e aqui me permito colocar a minha opinião pessoal, eu tenho acompanhado as atividades, evidentemente, de longe, como um observador do CONSEA, e não tenho visto que o CONSEA tenha sido um órgão utilizado, não tenha utilizado o conhecimento que ele tem das práticas locais de utilização de animais para contribuir para a repressão desse crime. Porque eu não tenho dúvidas, é dever do CONSEA, é dever dos conselhos de ética
notificar o Ministério Público, notificar a Polícia Civil sempre que se depararem com experimentações abusivas. Porque é crime, e é um crime de ação pública, que é dever dos órgãos administrativos notificar a polícia e o Ministério Público. Os senhores não poderão, claro, que os senhores não vão fazer isto por iniciativa própria. Tem que submeter à votação na Comissão de Ética, tem que submeter ao CONSEA para que isso seja formalizado pelo órgão público. Notificar a polícia e o Ministério Público sempre que houver abuso na experimentação científica. Porque, veja, o parágrafo 1º, ele estabelece, né, um crime específico de utilizar animal em experimentação dolorosa cruel quando há técnica alternativa. Agora, mesmo não há técnica alternativa, isso não significa que, por exemplo, possam ser utilizados animais em experimentações científicas dolorosas sem anestesia, analgesia ou aquilo que a lei Arouca exige. Em outras palavras, mesmo que haja técnica alternativa, sendo realizada, mesmo que não haja técnica alternativa, mesmo que você não possa enquadrar um caso no parágrafo 1º, ok? Se o cientista ou o responsável pela pesquisa realiza uma experimentação dolorosa em animal vivo, sem cumprir a lei Arouca, sem providenciar analgesia, anestesia, sem impedir que o animal sofra, ele ainda comete o crime pelo caput do artigo 32. Pelo caput do artigo 32. É um desvio, é um abuso na experimentação científica. É proibido fazer experimentações científicas que provoquem dor no animal. Se não é providenciado a anestesia, analgesia, o meio adequado para evitar que o animal sofra, isto também configura crime, mesmo que não haja recurso alternativo à utilização de animais na experimentação científica. Ou seja, nós temos aí duas possibilidades de crime praticado por aqueles que utilizam animais vivos em experimentações científicas ou didáticas. Primeiro, usar animais em experiências quando existe técnica alternativa. É o parágrafo 1º do artigo 32. Ou, não existe técnica alternativa. Eu tenho que usar o animal para minha experimentação científica. Eu uso o animal, mas sem anestesia, sem analgesia, ele sente dor, sofre, é um tratamento cruel, isso também é crime, artigo 32, o Ministério Público, a Polícia Civil tem que ser necessariamente notificadas. Isso pode gerar responsabilidade administrativa da Comissão de Ética, do CONSEA, né? Isso é crime de ação pública. Né? E por isso, vejam como a atuação de vocês é absolutamente relevante. Vocês deverão ter muito presente que existe, né, a possibilidade do cometimento de crime nessas atividades. Né? Os senhores têm que ser muito criteriosos, não podem deixar passar absolutamente nada nesse controle. Os senhores é que farão justiça nas comissões de ética. Eu não espero de mais ninguém, a não ser de vocês, que façam justiça, que sejam os guardiões dos direitos fundamentais dos animais envolvidos nessas experimentações. Né? E hoje vai ser objeto de indagação se é possível utilizar cães e gatos em experimentações científicas. E se os maus tratos de cães e gatos em experimentações científicas não vai caracterizar esse crime mais fortemente apenado de 2 a 5 anos. Eu teria uma especial atenção em projetos de pesquisa que queiram utilizar cães e gatos, porque isso pode gerar uma repercussão criminal maior. Né? Vai ser discutido se esse parágrafo 1º-A também, esse aumento de pena para maus tratos contra cães e gatos também será aplicado às experimentações científicas. Eu não tenho dúvida. Naquelas experimentações em que não há técnica alternativa, não há. Então, você não aplica o parágrafo 1º. Tá?
Mas, feita a experimentação com maus tratos, com dor, sem anestesia, contra cães e gatos, o crime é apenado com 2 a 5 anos. Cabe prisão em flagrante e prisão preventiva. Portanto, meus caros, o negócio é sério. Os senhores terão que estar muito atentos. Né? Existe material jurídico suficiente para embasar a atuação de vocês. Né? Eu gostaria muito de também apontar, né, fechando esta análise, que se do abuso, dos maus tratos, do ferimento, da mutilação, da utilização indevida dos animais em experiência científica, decorrer a morte do animal, o crime é agravado. Né? Existe uma causa especial de aumento de pena no parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Né? Então vejam que a pena ainda é majorada se ocorrer a morte do animal. Então, com essas considerações, eu termino a minha participação nessa terceira aula e neste curso. Eu espero realmente ter, pelo menos, possibilitado uma visão geral, panorâmica, da inserção dos animais na temática da experimentação. Eu recomendei a leitura do Peter Singer. Eu não posso deixar fechar a minha participação de recomendar a leitura desses livros, né, dos professores que vão participar aí desse preparatório de vocês. Experimentação Animal, do Tales III, é um clássico, também organizado por ele, Instrumento Animal, Uso Prejudicial de Animais no Ensino Superior, né, do Tales III, organizador dessa coletânea de artigos. Vejam que nós temos aí bastante material. O Ricardo Laurino, que é jornalista, presidente da Sociedade Vegetariana Brasileira, também tem o último teste, que é bastante importante, tem no site da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, e eu também trago aqui a colação os comentários ao Código de Direito Animal da Paraíba, desta lei extraordinária, a positivação dos direitos fundamentais animais. São vários professores, a professora Rita Garcia também participa, né? As professores aqui desse curso de capacitação participam aí dos nossos comentários ao Código de Direito Animal da Paraíba, editora Juruá. Então, com isso, eu me despeço e espero realmente que vocês consigam exercer essa atividade tão fundamental na garantia dos direitos fundamentais desses animais utilizados ainda hoje em laboratórios. Né? Eu acho que o futuro nos reserva algo melhor. Quando o direito animal for mais intensamente conhecido e difundido, os tribunais haverão de fazer recortes, cortar essas possibilidades. Mas vamos tentar isso com os instrumentos que nós temos no plano administrativo, na atuação categórica e bem formada nas comissões de ética e no CONSEA, enfim, utilizando esses instrumentos para fazer prevalecer os direitos fundamentais animais. O que nós queremos é uma sociedade mais justa, mais livre, mais solidária para todos, independentemente da espécie a que pertença o ser vivo. Muito obrigado a todos, obrigado, professora Rita Garcia, obrigado à organização deste evento. Eu me despeço e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Valeu, gente. Até a próxima.